Mercoagro Talks 2026, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio de podcast oficial da Mercoagro, diretor-presidente da Aurora Coop, Neivor Canton. Neivor, que bom te ver, bom reencontrar aqui dentro desse evento. Muito obrigado por essa acolhida aqui no âmbito da Mercoagro, um ambiente que de fato bombou ao longo desta semana, que vai marcar época e que tem tantas coisas boas que vão acontecer em consequência dele. Chapecó, 4 dias, se transforma inegavelmente na capital mundial da carne, né? Exato. Eu não tenho dúvidas que nesse momento nenhuma cidade desse planeta tem a movimentação de cabeças, de ideias, de máquinas, de tecnologias que Chapecó está tendo. Para nós, de fato, isso é muito importante na vida das nossas empresas de Chapecó, de Santa Catarina e do Brasil. Porque tudo leva a crer, nós vamos assistir momentos ainda mais amplos no que toca a este setor da economia, já que o país está chamado a continuar e crescer o suprimento de alimentos de proteína animal para o mundo. Previsão aí para os próximos 20 ou 30 anos, né, de um aumento populacional grande, de um crescimento de consumo na África, de um aumento de consumo na região da Índia também, né, entre outros países, convoca todo esse setor aqui a produzir mais e de forma mais eficiente. Nós temos que continuar com paciência, é claro, porque muitos são os desafios para a gente transpor. Não é tudo um mar de rosas, né? Nós temos deficiências, temos problemas, vivemos um momento que eu diria até muito preocupante do nosso país, e o agro e a agroindústria propriamente dita tem conseguido ser uma das poucas áreas de crescimento econômico nesse período mais recente. O senhor fala agora, né, tem uma geopolítica nesse momento, né, conturbada, mundo e país, e por outro lado um setor que caminha firmemente a passos largos. A prova disso foi a pandemia, onde o mundo inteiro viveu insegurança alimentar, e foi justamente foi a agroindústria, né, foi o agro que manteve, e nós, um privilégio no Brasil de termos oferta de proteína, né? Você fala de um momento do qual a gente não tem saudades, que foi a pandemia, né? Mas ele ensinou muito a sociedade como um todo, porque quando a pandemia teve seu início, o seu começo, quando ela era estranha, desconhecida da sociedade, os efeitos que ela poderia trazer, nós do setor agroindustrial tivemos desafios muito grandes, como, por exemplo, provar para as autoridades que era imprescindível continuar. Na forma abatendo. Exato. Na forma como as nossas cadeias produtivas estão estruturadas, não há razão em absoluto para se temer problemas de qualquer ordem, desde que se tomem as providências lógicas que devem ser tomadas, né? E nós conseguimos provar que nós éramos necessários, que nós não podíamos deixar faltar alimento, que seria algo que agravaria em muito o problema para o planeta, não só para o Brasil, né? O mundo estava mergulhado naquele turbilhão, e eu acho que são fases, né? Agora nos remete essa questão da pandemia a pensarmos nas questões sanitárias dos nossos plantéis também, porque enquanto eles estão bem, que não tem nenhum problema, tudo anda às mil maravilhas. De repente chega um problema aqui, como chegou a influenza no ano passado, com a influenza aviária, como Newcastle. A peste suína africana não chegou, graças a Deus que não chegue, né? Mas são momentos que nós temos que administrar, porque pensar em fugirmos, em extinguirmos a atividade, absolutamente jamais. Então nós temos que pensar sempre como nós vamos buscar a nossa competitividade. Nós temos, eu dizia, problemas ainda que nos colocam em desvantagem com outros continentes, com outros países. A questão da infraestrutura nossa ainda deixa muito a desejar. Rodovias, portos. Rodovias, portos, não temos ferrovias. O mundo mais desenvolvido tem ferrovia em todo lado. A Argentina aqui do lado tem ferrovias. A Argentina, né? Aqui do lado. Então, nós precisamos inaugurar uma nova fase de logística para esse país. Se compara hoje o que o Brasil gasta do seu PIB
com a logística para fazer a nossa produção chegar ao consumo é infinitamente superior ao que gastam países mais desenvolvidos. Aí é desigual. Aí é desigual. Aí nós temos que buscar essas soluções para consolidar, eu diria até para perpetuar, se for o caso, a nossa competitividade e a nossa lógica de grandes e preferenciais produtores de alimentos para o mundo. Um player mundial. Essa é a nossa missão, é mundial. Responsabilidade de um player mundial. Falando de Mercoagro, a gente vê aqui assim, né, empresas multinacionais, empresas nacionais, né, latino-americanas, muita empresa local. A Mercoagro proporcionou, né, as cooperativas, as agroindústrias empreenderam e se criou um ecossistema, acho que único, né, de fornecedores, de serviços, tudo em torno da produção, né? A economia, as atividades são algo maravilhoso para se observar, né? Como as coisas vão interagindo e criando, então, esse ambiente de negócios, ambiente de produção, de trabalho, de pleno emprego, que é uma situação que hoje se vive aqui, nós virarmos importadores de mão de obra, quem diria, né? E isso tudo é graças, obviamente, ao espírito empreendedor que existe aqui. Eu ainda quero ver um dia em que a escola brasileira vai ensinar para o educando que empreender é o segredo das coisas e que nós temos que respeitar, admirar, estimular os empreendedores, né? Porque são heróis, né, dentro do cenário. Principalmente em situações como hoje. A pergunta é momento para se empreender? Para ampliar negócios. Uma insegurança jurídica, a gente tem um quadro de mesma questão agora, a discussão da escala de 6 por 1, então são discussões que são desafios jogados na nossa frente que muitas vezes nós nem encontramos os canais adequados que nos ouçam. Alguns iluminados, entre aspas, jogam ideias que são absolutamente absurdas, como é o caso de se reduzir a jornada de trabalho. Não há absolutamente nenhuma razão para se estar pensando nisso. Nós defendemos isso abertamente, onde quer que nós estejamos, porque olha para o mundo. Eu não posso excetuar aqui, devo excetuar alguma atividade que até permitiria, mas a atividade produtiva, vai falar com um produtor rural que produz, como é que é a jornada de trabalho dele? Como é que deve 7 ser? 24 por 24? O empreendedor, o dono do negócio. Então, ele não tem esse... E eu acho que nós temos que administrar isso. Aliás, toda vez que temos oportunidade de escolher pessoas para serem nossos representantes, especialmente na esfera política, que vai tratar da elaboração de leis adequadas para o momento, para as atividades, e nós... de repente tenhamos errado ao longo do tempo nesse sentido. Do valor do agro, né? Porque se a gente vê, olha o tamanho da Mercoagro, são 25 mil metros de feira, são 700 marcas, 1 bilhão em negócios gerados. Nós estamos falando de uma cadeia muito, muito precisa, ajustada, né? Mas tecnológica e com uma grande capacidade de pulverizar dinheiro, recursos, mas que se transforma em qualidade de vida, em IDH, né? Tem um impacto além desse setor aqui, né? Ele pulveriza fora a agroindústria, né? A agroindústria é o setor. Né? É disso que a gente está falando realmente, né? A capacidade de distribuir renda, né? Que todo mundo precisa participar dela. E essa dá oportunidade para que cada emprego direto que se gera aqui, ali fora existem outros 3 indiretos que se beneficiam desta movimentação econômica. É assim que a coisa acontece. Então, creio que ao longo dos anos, nós ainda assistiremos, sendo aqui bastante otimista, né? Nós ainda assistiremos este nosso setor a construir novas soluções. É muito gratificante, você citou a presença de um percentual elevado de empresas locais 25% aqui, empresas locais. Que já fabricam, aprenderam no fundo de quintal há poucos anos atrás,
hoje já estão presentes no mercado internacional. Exportando. Isso é um negócio fantástico. Quando a gente vai para Atlanta, né? Atlanta tem a IPP, que é a maior feira de produção e processamento de proteína animal do mundo, e você encontra empresas de Santa Catarina, de Chapecó, que são grandes exportadores com lançamentos, com inovações absolutamente surpreendentes, mostrando para o mundo. É fator de orgulho, né? Eu creio que então você está falando da qualidade das pessoas que habitam essa nossa região, né? Que trouxeram no seu DNA esse instinto, né? Tem que produzir, tem que mostrar coisa diferente, tecnologia é coisa que se cria e todos são capazes de criar. Então isso nos dá um atestado de verdadeira capacidade de continuarmos a crescer. Há mais de 20 anos, eu assisti uma palestra de um senhor que falava sobre capital humano. Eu tive a honra de ouvir, Neivor, uma palestra de um encontro de cooperativas, na época da Coperd ainda, e o senhor falava de capital humano. O senhor continua acreditando, seguindo continua com o mesmo pensamento de capital humano é o maior capital? Esse é um tema de todos os dias da gente, né? Por isso que até dá para se falar, não só pensar, fazer, né? As pessoas são o segredo de tudo que é de bom que possa estar sendo planejado. Você precisa se aliar, você precisa aproveitar o cérebro das pessoas, né? Então, eu sou em pouco mais de 50 mil que servem ao empreendimento no qual eu estou hoje prestando meus serviços, né? E percebo que quanto mais abertura você dá para as pessoas, melhor vai o teu empreendimento. Pode observar, isso é uma coisa nítida para se ver. E também, você sai pelo nosso interior, visitar produtores rurais, você vê coisas fantásticas, maravilhosas. Programas que nós temos de qualidade total rural, encadeamento produtivo, é uma coisa que te estimula, sabe? Porque faz acreditar, faz ser otimista? Faz acreditar, porque você enxerga que as pessoas fazem as coisas acontecer. Então não há milagre nisso, não. É capacidade, é qualidade de pessoas, é qualidade das cabeças que nós temos e que nós temos que dar liberdade a que as pessoas criem, porque elas sabem criar. Sistema Aurora Coop, a gente vê, né, a força, o crescimento, a ramificação, né, que vai muito além de Santa Catarina, hoje com um volume muito envolvendo famílias, e aí a gente consegue ler, né, um modelo que hoje é muito apreciado na Europa, muito apreciado nos Estados Unidos, que é a justa remuneração ao longo da cadeia. E aí a gente olha para o nosso cooperativismo, já faz tempo, né? Sim. Primeiro dizer assim, Band, que uma cooperativa não é um fim em si mesma. Ela é uma ferramenta inventada pelos seus cooperados para eles se beneficiarem da sua organização, né? Então eles vão resolver problemas em conjunto, porque individualmente eles não seriam capazes de resolver. Esse é o espírito do sistema. Juntar esforços, produzir soluções e compartilhar. Então, o sistema cooperativo tem feito isso já há muito tempo, e nós temos que ter em mente que nenhum elo da corrente da cadeia é mais ou menos importante do que o outro. Onde é que é mais importante? É a indústria que nós temos, que transforma a matéria-prima? Depende da matéria-prima. Ele depende da matéria-prima, mas também não adianta o produtor produzir e a indústria transformar se não tem quem coloca isso no mercado de maneira eficaz, com resultado. Então, você tem que saber que tem um custo global a tua operação e que esse custo precisa adicionar a ele alguma margem a mais para poder sobrar para quem trabalha, produz e já investir, melhorar. Essa é a cadeia que gira e não foi feita para parar. É um círculo virtuoso. A Aurora Coop é parceira, apoiadora da Mercoagro, vive isso. O senhor observando, né, vendo essa edição, lhe surpreende? Olha, eu quero ser sincero, nós já vivemos outras edições, né? Essa edição foi melhor ainda, né? E não posso dizer que surpreende, porque a gente acredita na capacidade de quem promove, de quem organiza. Nós temos uma
proximidade bastante grande com as pessoas que lideram esse trabalho de organizar a Mercoagro, e por isso, na condição de patrocinadores, nós investimos um pouco de recurso para apoio, porque nós também sabemos que é um investimento, como eu acabei de dizer, não é uma despesa, né? A gente tem o prazer de ver que todos os que são à testa desse movimento têm intenções de tratar bem dos expositores, de recebê-los, preparar a cidade para que eles se sintam bem, e é esse o depoimento que se ouve, né? Chapecó está se constituindo numa cidade acolhedora, que todo mundo gosta de vir para cá, e isso tudo vira em negócios que são os que movem a nossa terra. E o turismo de negócios, né, a partir de eventos como a Mercoagro, tem um impacto momentâneo. O setor todo tem um impacto de longo prazo, mas ainda assim a cidade se beneficia muito, né? Rede hoteleira, transportes, todo mundo respira um pouco de Mercoagro durante esse período, né? Com certeza, quem estiver acompanhando o desenvolvimento de Chapecó precisa eleger as causas desse desenvolvimento, né? E as causas são exatamente pelo fato de sermos uma terra de empreendedores que acreditam. Olha, você falou da gente que vem para cá, a cidade hoje tem uma capacidade de hospedagem extraordinária, mas acaba beneficiando até mesmo as cidades vizinhas, porque aqui não couberam todos. Então tem espaço para mais? Tem. Não só na área de hotelaria, né? Mas toda uma área de gastronomia, de prestação de serviços. Até porque tem fila de espera na Mercoagro, continua tendo uma fila de espera, então né? A fila de espera é coisa que agrada muito, né? E aí vai provavelmente precisar se resolver isso, né? Aumentar ainda mais. Para a gente finalizar, um pouco o senhor é um homem otimista, o senhor vendo aqui nos corredores da Mercoagro, né, empresas desenvolvendo sistemas, ainda há mais, é possível produzir ainda mais e melhor? Sim, pensando em proteína animal? Sempre há espaço para se ampliar, sobretudo desenvolvendo mais e mais esse setor que eu diria, inesgotável quanto à criatividade. Os nossos processos de pesquisa e desenvolvimento de produtos sempre encontram novos momentos para se olhar ao mercado, aquilo que talvez esteja acontecendo em outros mercados, em outros países, nós já podemos importar para cá também, além daquilo que se cria por aqui, né? Então, há sim cenários muito favoráveis sob o aspecto de agregação de valor na atividade de proteína animal. Isso vai sendo explorado. Muito obrigada. Eu conversei com o Nevor Candon. Mais uma vez, muito obrigada pela sua entrevista, por estar aqui com a gente no podcast oficial da Mercoagro 2026.